Senhor. Aleluia. Aleluia. Quem fazer do seu coração o altar do Senhor. Que coisa deliciosa, né? Feliz o homem que tem essa consciência e esse desejo. Que o seu coração seja o altar do Senhor. Aleluia. Um local de adoração, não é? Um local onde o Senhor está. Glória a Deus. Salve a igreja na paz do Senhor. Amém. Quem está feliz com Jesus? Oh, glória. Sentindo falta dos irmãos, mas uns viajaram, né? Fizeram outra coisa e assim nós vamos caminhando. Queridos, eu quero convidar você a ler no livro de 1 Crônicas, capítulo 28. Aleluia. Livro de 1 Crônica, capítulo 28. Eu vou ler numa tradução KJA, que passa com mais fidelidade aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 11. Depois, versículo 19. Versículo 11 e versículo 19. Diz assim a palavra do Senhor. Em seguida, Davi entregou a seu filho Salomão a planta do pórtico do templo, dos seus edifícios, dos seus depósitos, dos andares superiores e de todas as salas e do lugar do propiciatório. Da mesma maneira, deu-lhe o modelo, versículo 12, viu? O modelo de tudo que o Espírito de Deus havia falado em seu coração sobre os pátios do templo do Senhor e de todas as salas ao redor, acerca dos depósitos dos tesouros da casa de Deus e dos depósitos das ofertas sagradas. Versículo 19. Então disse Davi a Salomão: tudo isso me foi revelado pela mão de Iavé, o Senhor, por escrito, e Deus me deu entendimento para executar todos os seus desígnios e projetos. Aleluia. Podeis sentar, queridos. Versículo 19, vou repetir aqui. Então disse Davi: tudo isso me foi revelado pela mão de Deus, ou de Iavé, de Jeová. Entendimento e Deus... E por escrito, e Deus me deu entendimento para executar todos os seus desígnios e projetos. Glória a Deus. Esse é um texto bem interessante, que a gente olhando assim pode ficar assim, poxa, o que será que quer dizer isso? Eu gostaria de falar hoje um pouco sobre paternidade. Isso porque nós precisamos tanto que isso fique enraizado no nosso coração de tal forma que você não tenha dúvida da sua paternidade. Glória a Deus. Não podemos ter dúvida disso, porque quando nós temos essa consciência está enraizada em nós, então nós ficaremos firmes como uma rocha. Poucos homens na Bíblia que eu lembre, homens de Deus, mas que tiveram família e que no final da sua vida passaram para seus filhos ou liberaram palavras de Deus para seus filhos, foram poucas pessoas. Eu lembro de Jacó, que Jacó, antes de morrer, ele chamou seus filhos ainda lá no Egito. E o que acontece? Ele deu uma bênção a cada um, e a Bíblia diz, depois disso, ele se recolheu na cama e descansou. Né? Nós vemos Abraão recomendando a seus filhos, nós vemos Davi, nesse texto aqui,
Então são poucos os homens que no final da sua vida chamaram o seu filho e disseram: olha, o decreto é esse, a lei é essa, a ordenança do Senhor é essa. E se você ler o capítulo 28 desde o início, você vai ver que Davi estava no final da vida. E ele chamou todo o povo de Israel. E lá ele disse: olha, eu servi ao Senhor durante todo esse tempo. E até aqui eu tenho servido ao Senhor, tenho estado na sua presença. E eu senti um desejo de construir uma casa para o Senhor, um lugar para o santuário. Porque ele dizia o seguinte: eu moro em casa feita de cedros, de materiais preciosos, de coisa de primeira, né? E a arca do Senhor está numa tenda de cortina, de tecido. E ele dizia: pois não faz sentido. Então ele ficou constrangido e disse: eu gostaria de construir um templo, um lugar, um santuário, onde a arca do Senhor pudesse ser colocada e o povo ia ali servir. E não numa tenda de cortina, de tecido. Eu moro numa casa de luxo. Aí a arca do Senhor, o objeto que representava a aliança de Deus com o povo, simbolizava a presença de Deus, estava numa tenda, entende? Então era um homem segundo o coração de Deus, ele amava o Senhor e gostaria de honrar a Deus da melhor forma. Então ele projetou, intentou no seu coração construir um templo para Deus. Só que o Senhor apareceu a ele e disse: você não vai construir o templo, porque você foi um homem de guerra, você derramou muito sangue. As suas mãos derramaram muito sangue, então você não vai construir, mas o seu filho construirá. Então ele fez o quê? Ele não pôde construir, mas ele pôde juntar materiais. E você lê nesse capítulo todinho, você vai ver que a Bíblia dá relato. Ele determinou, segundo a orientação que Deus havia dado a ele, da construção do templo, a planta, o desenho da planta, o projeto do templo, o Senhor deu a ele, e ele disse aqui a Salomão: olha, isso aqui me foi revelado por Deus. E ele determinou até o peso e o material que deveria ser fabricado cada coisa. Por exemplo, os garfos de ouro, teria que ser de um ouro puro. E o peso desse ouro que seria fabricado, o tamanho do propiciatório, o peso de cada material, seja de prata, seja de ouro, seja de bronze, o lugar do holocausto, né, no pátio, onde haveria de ser oferecido sacrifício, tudo ele determinou o peso de todas as coisas, a tampa, o tipo de ouro que ele ia fabricar da tampa da arca, dos querubins, tinha que ser um ouro refinado, puríssimo, não podia ser qualquer ouro. Então ele determinou tudo. E o que eu quero dizer aqui é que ele diz o quê? O Senhor foi quem me deu esta planta. Versículo 19, ele diz o quê? O Senhor, 28 e 19, é porque eu li aqui no meu celular, estou olhando na Bíblia ali. Mas ele diz aqui: então disse Davi a Salomão: tudo isso me foi revelado pela mão de Jeová, o Senhor, por escrito, e Deus me deu entendimento para executar todos os seus desígnios e projetos. Queridos, falar sobre paternidade. Então nós vemos aqui Davi chamando Salomão no final da sua vida, e diz que Deus havia colocado ele como rei, e ele seria quem construiria o templo. E deixou tudo na medida, sob medida. Aqui ele está falando, nós estamos falando de medição. Nós estamos falando daquele que deixou tudo determinado. Tudo tem uma ordem, tudo tem uma medida, tudo tem um peso. E isso é uma função do Pai. Nós temos que entender uma coisa bem interessante, que nós, quando temos a consciência de pai, ou que tivemos um pai, ou que temos um pai, nós nos livramos de muitos problemas. O contrário, quando uma criança é criada sem uma referência paterna, ele enfrenta muitos problemas. Problema de se achar, porque ele não teve um pai, um homem que fosse a sua referência, o seu orientador, aquele que o encaminhasse
Ele não teve, então ele vai ter problemas. Alguns vai ter problemas com a sua segurança, ele se sente tão inseguro que se torna rebelde. A rebeldia é uma maneira dele se proteger contra, né, qualquer coisa. Ele se torna uma pessoa rebelde, né? Ele não tem direção, porque ele não teve alguém que orientasse a ele e desse uma direção, né? Mas aí Davi aqui deu uma direção para Salomão, dizendo: olha, está aqui a planta, você execute conforme o que Deus me revelou. E isso é interessante dizer, falar sobre paternidade, porque o Senhor se relaciona com os pais orientam os filhos para que no futuro eles se tornem pais, né? É um processo natural, onde os pais recebem de Deus orientação, é revelada aos pais a orientação, ele ensina aos filhos, para que os filhos sejam o quê? Bons pais. E como é que você vai ser um bom pai? O bom pai é aquele que passa para os seus filhos a orientação que recebeu de Deus, e isso não se acaba. Se você verificar nos versículos anteriores, o Davi dizendo o seguinte: olha, o Senhor te ama, o Senhor te escolheu, e se você guardar a palavra de Deus, e você for fiel a Ele, guardar os seus mandamentos, guardar a sua palavra, o seu reino não vai ter fim. O seu reino será eterno. O Senhor não te deixará se você for fiel a Ele. Se você for guardar a sua palavra, o Senhor será com você em todos os instantes. Mas se você esquecer do Senhor, sabe o que vai acontecer? O Senhor vai te abandonar, não tem como. Porque o Senhor, ele não é mal educado. Não é? Nós colheremos as consequências da nossa desobediência. Mas o Senhor não pode fazer nada se eu disser assim: eu não quero Deus, eu não quero as orientações de Deus, eu não quero receber a orientação dos meus pais para guardar a palavra de Deus. Não quero, eu não quero. Então o Senhor não vai bater na minha porta, derrubar a porta. Ele é educado. Eu, como homem criado por Deus, sou feitura das mãos de Deus, e eu decidi não querer a orientação de meu pai, o que vai acontecer? A consequência vai ser inevitável. Eu vou sofrer as consequências, mas Deus não vai me obrigar a guardar a sua palavra. No entanto, aqueles que recebem a correção, recebem a orientação, recebem as medidas determinadas para a sua vida, e se ele guardar isso, aí ele será um homem abençoado. Nós vemos Salomão, apesar da Escritura dizer, e o Senhor dizer que deu a ele sabedoria, e ele é considerado foi o homem mais rico de toda a terra, e o homem mais sábio que já houve. Nós observamos que a vida dele assim foi um desastre com relação a passar os preceitos do Senhor para os seus filhos. Porque enquanto Davi unificou o reino de Israel, e fez da nação de Israel, que era o reino do norte, reino do sul, ele unificou, e durante muitos anos, 40 anos que Davi reinou, e 40 anos que Salomão reinou, 80 anos, o reino era um só, era uma nação só. Mas quando Salomão morreu, os seus filhos, eles subiram o trono, e o reino foi dividido imediatamente. Então dá para entender claramente que, apesar dele ter sido um homem extremamente sábio, escritor do livro de Provérbios, de Eclesiastes, de Cantares, né? Apesar dele ter sido um homem extremamente sábio, nós temos lições grandiosas que ele deixou escrito. No entanto, os seus filhos não guardaram os preceitos do seu pai, ou não receberam a orientação, ou o desenho, ou a planta de como deveria ser a sua vida. Como não guardaram, a consequência foi triste. O primeiro rei, o primeiro filho dele que subiu ao trono, por conta da sua não era presunção, mas na sua soberba, ele dividiu o reino. E o reino foi dividido logo em seguida. É uma coisa muito triste isso. Davi teve o cuidado de dizer: olha, Salomão, você tem que guardar a palavra de Deus. Abraão disse: olha, você tenha cuidado, não vá buscar mulher para o meu filho que não seja da sua família. Ele não pode casar com as mulheres
da terra, não pode, era uma recomendação, ele tem que casar com seus parentes, com alguém que seja parente dele, não pode casar com uma pessoa qualquer. E o Eliezer foi um homem fiel, guardou a palavra do seu Senhor e ele alcançou graça diante do Senhor e encontrou Rebeca para Isaac. Foi uma bênção, uma coisa linda, uma coisa tremenda. Então, queridos, quando nós reconhecemos a paternidade, nós ficamos firmes e nós evitamos muitos problemas e muitos desastres na nossa vida. Agora, como é que nós olhamos para Deus? Nós olhamos para Deus como um Deus ou olhamos para Deus, como um pai? Porque nós falamos um pouco aqui a respeito do nosso relacionamento com nossos filhos e tal, e passar o cajado, como fala assim, passar o cajado, ensinar os nossos filhos o caminho do Senhor. Mas aí nós, com relação a Deus, como é que nós nos vemos? Nós vemos Deus como um Deus ou Deus como um pai? Eis a questão. Porque quando nós temos dificuldade ou falta de entendimento, ou não teve um pai, aí nós temos dificuldade de ver Deus como um pai. Nós vemos Deus como um Deus. Entende? Como nós vemos Deus como Deus, aí o que nós precisamos fazer? Nós oferecemos para Ele sacrifício. Porque a um Deus se oferece sacrifício. Ao passo, se nós víssemos Deus como um pai, aí nós não estaríamos preocupados em oferecer sacrifício. Nós estaríamos preocupados em honrá-lo e não oferecer sacrifício. Porque a Deus se oferece sacrifício, mas Deus diz lá em Oséias capítulo 6, versículo 6, ele diz: esse povo traz sacrifício para mim e tal, e pensam que estão abafando, porque para eles, na época deles lá, Deus era o Deus do céu todo-poderoso, e se eles oferecessem sacrifício, Deus ia se agradar. No entanto, nós conhecendo que Deus ele é onisciente, Ele é onipresente e conhece os intentos, o desejo do nosso coração, então Ele sabe se aquilo que eu estou fazendo para Ele é de coração, é de verdade, ou é apenas uma fachada. E o Senhor não gosta desse negócio de fachada. Então Ele diz, esses sacrifícios que eles trazem, Ele diz, não quero sacrifício não. Eu não estou querendo sacrifício, não estou querendo oferta, o Senhor não quer nada disso. Parece até uma palavra contraditória, porque o Senhor estabeleceu a lei dos sacrifícios todinho, quando o povo levava lá os sacrifícios por causa do seu pecado, e estava tudo bonitinho, tudo certo. De repente Deus diz assim, eu não quero mais esse negócio não. Sabe o que é que eu quero? Eu quero que vocês pratiquem a justiça. Eu quero que vocês amem o seu irmão. Eu quero que vocês não façam juízo de maus pensamentos. Não quero que vocês comprem a causa do juiz contra o pequeno. Pessoas que compravam a sentença, davam a propina ao juiz para condenar um inocente. E o Senhor diz, eu quero é isso, é que vocês pratiquem a justiça, que você olhe para o pobre, olhe para a viúva. Isso é o sacrifício que me agrada. Eu não estou interessado em animais e carne queimada, e eu não estou interessado nisso. A gente sabe que todo aquele sacrifício que o Senhor ordenou, tudo isso apontava para Jesus, que um dia seria morto por nós de uma vez para sempre, e não havia necessidade de nós estarmos matando animal em nosso lugar. O pobre do animal é quem se dava mal, né? Ele acabava morrendo por nossa causa. Mas o que acontece? O que acontece é que o Senhor deseja que nós o honremos, não olhemos para Ele como um Deus, e sim como nosso Pai. Aliás, a Bíblia diz lá que o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito, e agora nós sabemos que somos seus filhos, e agora o Espírito que clama em nós, que está em nós, é Abba Pai. Abba Pai quer dizer como se você se dirigia a Deus e nos dizia assim, ó Deus Todo-Poderoso, estou aqui na sua presença, diante da tua magnificência, glória, se o Senhor me aceitar na sua presença, né? É uma coisa assim, quem se aproxima de um Deus tem que se aproximar desse jeito. Já o Espírito que clama em nós é o Abba Pai, sabe o que é que você chega na presença de Deus e diz o quê? Papai, o paizinho, painho, estou aqui, painho,
Estou aqui na sua presença. E é um relacionamento completamente diferente. Quem se aproxima do Deus fica com medo dele se irar, dele fazer isso e tal. Mas quem tem um pai e tem consciência de que ele ama, quem tem a consciência de que ele é filho, aí não tem medo nenhum. Aliás, a Escritura diz até que nós temos ousadia para entrar onde ele está. Aleluia. Nós temos a ousadia de entrar, porque agora nós aceitamos o sacrifício de Jesus. Nossos pecados agora, apesar de sermos pecadores, foram perdoados. E essa é a razão da nossa alegria. Ter consciência que nós temos um Pai. E nós não estamos com medo de Deus. Não é? Nós não temos que se preocupar com nada. Muito pelo contrário, agora eu quero honrá-lo. E o que é honra? O que é honra? Existe um dos 10 mandamentos, que é o primeiro mandamento com promessa: honra ao teu pai e à tua mãe, para que sejam longos dias na terra que o Senhor Deus te dá. Honrar é exatamente você zelar por aquela pessoa, não é? Procurar fazer aquilo que lhe agrada, não é? Respeitá-lo, não é? Não procurar fazer vergonha a ele. A Bíblia diz que um filho sábio alegra o coração do seu pai, mas um filho tolo entristece o coração da mãe. É verdade, né? É muito gostoso. Hoje eu tive uma alegria aqui de receber o esposo de Claudiana, né? Junto com Moisés, perdão. Não, Mateus e Moisés é bem parecido, né? E aí eu vi ele ali, eu vim falar com ele. E aí eu digo: e aí, Moisés, até que enfim seu pai veio, né? Tal. Eu pensei que tinha sido só eu, mas na verdade, ele lá fora, eu estava conversando com o Pequento ali fora. O Pequento disse: Moisés disse hoje assim: hoje meu pai veio. Olha só, que alegria. A honra que ele dá ao pai. Que Deus abençoe ele, que continue vendo o seu pai como um homem. E ele seja um espelho para ele, como um testemunho poderoso, né? E ele pode dizer: eu tive um pai e eu honrei o meu pai, tive prazer de honrar o meu pai. Quando nós honramos, nós damos a ele o primeiro lugar. Aleluia. Meu pai já está com 85 anos, mas todo domingo eu vou visitar ele, e todo domingo eu levo uma oferta para ele. Eu me lembro de Moisés. Moisés gosta muito de dinheiro, né? Ele gosta de juntar dinheiro, junta latinha e tudo, ele gosta de dinheiro. E eu admiro isso, ele é um empreendedor, né? Ele é um empreendedor. Então todo domingo eu vou visitar meu pai e dou uma ofertinha para ele. Eu não vou de mão vazia, todo domingo eu levo uma ofertinha para ele comprar as frutas dele na semana. Ele está aposentado, vive a vida dele, mas eu quero dar minha oferta. Eu quero o quê? Honrar. Não é por necessidade. É o meu desejo de honrar. Não é questão de... Não falha não, não existe isso de falhar. Porque às vezes a pessoa faz um bem e depois nunca mais faz nada. É uma coisa do meu coração de honrar meu pai toda semana e vou lá pedir a bênção a ele. Para mim é muito importante que meu pai diga: Deus te abençoe, meu filho. Porque ele é crente também, graças a Deus. Já está no final da vida. E eu agradeço a Deus pelo que ele fez por mim. Então eu honro meu pai. E quem honra, qualquer filho que eu vejo que ele honra o pai e que ele honra a mãe, eu digo: a bênção do Senhor está sobre essa vida. Porque não sou eu que estou dizendo, é Deus que diz: honra o teu pai e a tua mãe para que sejam longos dias na terra que o Senhor Deus te dá. Então, se nós tivermos consciência que somos filhos de Deus, irmão, imagine, você vai temer qualquer coisa. A Bíblia diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? E se você dizer: eu sou filho, eu não tenho dúvida, a minha identidade está selada, eu creio nisso de todo o coração. Então você não vai andar de cabisbaixo, reclamando da vida, porque ainda as piores coisas que porventura possam acontecer com você, e é possível que aconteça coisas terríveis com aqueles que servem a Deus, você diz que tem alguma razão, tem algum objetivo, isso deve ser bom. Vi o testemunho de uma pessoa essa semana que, pessoa de condições, que não era envolvido com política, mas acabou se envolvendo com política. E a gente tem acompanhado a história e tem sido uma coisa muito frustrante do ponto de vista humano, porque aquilo que ele pensava que ia dar certo, não deu certo e foi um desastre total. Cancelaram ele se candidatou, se cancelaram a candidatura dele e foi um moído danado. E a esposa dele é uma mulher de Deus. E eu vi o desabafo dela, ela chorando, dizia: olha, quando
meu esposo chegou dizendo que Deus tinha chamado ele para esse negócio. Doeu muito no meu coração. Eu não queria esse negócio porque eu odiava esse negócio de me envolver com política, porque quando se pensa em político, pensa logo o quê? Ladruice, roubo, só quer levar vantagem. Essa é a mentalidade geral. E a maioria realmente só pensa nisso. E para chegar lá, faz qualquer negócio para chegar lá. Imagina uma pessoa fazer uma campanha para um deputado estadual, gastar 200, 300 mil reais, 500 mil reais. Para ele ganhar um salário de quantos mil? 25, 30 mil reais? Onde é que ele vai tirar esse dinheiro, pelo amor de Deus? Que desespero é esse, em nome de Jesus? Diz que para reeleger Dilma, na época, foi gasto bem R$1 bilhão na campanha. Eu não sei, não entendo nada disso, não estou afirmando, mas foi gasto muito dinheiro para ela reeleger. Aliás, ela foi eleita, né, lá. E foi uma coisa muito forte. Eu digo, onde é que esse povo vai tirar esse dinheiro? Um salário de um presidente, 30 mil reais, pelo amor de Deus. A gente não entende. Bom, essa irmã, entendeu? Não gosta de política, não gostava, mas aí o que acontece? O senhor, hoje eu amo a política, e apesar das dores, apesar do choro, eu sei que é bom, porque é a vontade de Deus. Se eu não estou compreendendo as dores e as dificuldades que eu estou enfrentando agora, mas deve ser bom. Ela dizendo, deve ser bom, né? Quando o Senhor permitiu Satanás tentar a Jó e tirar tudo que ele tinha, Jó não estava compreendendo. No entanto, Deus já sabia qual era o fim. Porque se Jó era fiel a Deus, só de ouvir falar de Deus, agora ele podia testemunhar. Eu conhecia somente de falar, mas agora te veem os meus olhos, aleluia. Então, o Senhor, Ele é especialista nesse negócio de tirar proveito do caos. É incrível. Minha vida está um caos, né? Minha vida está um caos. Eu vi um texto, mas aí o Senhor vai o quê? Transforma esse caos num benefício tremendo. E nós crentes, eu acho que por conta do novo, o espécie do evangelho neopentecostal, que tem pessoas que dizem assim, eu não admito que a coisa ruim venha sobre a minha vida. Não, besteira, vai vir, não tem jeito. Eu não admito, está decretado. Você não sabe é de nada. Porque, como uma história do irmão, que hoje é uma potência na mão de Deus, ele contando o testemunho que casou, aliás, ele era traficante, e envolvido com venda de droga, aquela coisa toda, e casou-se, né, com a mulher dele, mas aí a mulher dele aceitou Jesus, e ele estava lá, ele passava na igreja, deixava ela e ia para o pagode, ele disse, voltava 3 dias depois. Aí ela dizia assim, vamos ficar, meu filho, para o culto hoje? Ele disse, eu quero lá isso, não quero isso não, vou embora. Ia lá para o pagode, voltava 3 dias. Mas um dia ele se converteu, aceitou Jesus, estava lá. Aceitou Jesus e estava lá. E aí os pastores deram muito apoio a ele. Só que ela era lavadeira, né? Ela lavava roupa para poder ganhar dinheiro. E ele, o que ele tinha era uma bicicleta e quando aceitou Jesus, se apaixonou por Jesus e já saiu fazendo a obra. Era visitando, pregando e aquela coisa toda, né? A transporte dele era uma bicicleta. E ela lavando roupa para sustentar a casa. Então ele morava de favor na garagem do cunhado, e o combinado era pagar a luz, e acontece que acabaram cortando a luz da garagem. Aí fica horrível, né? Se deu a garagem para o cara morar, meu amigo, aí o cara ainda deixa cortar a luz, né? É difícil, né, as coisas. E aí a família dizia, por que ele não arranja um emprego? Por que ele não arranja um emprego? Por que ele não vai trabalhar? Ela sabe o que ela dizia? Ele já está trabalhando. Ele pode não ter dinheiro, mas ele está trabalhando, está fazendo a obra de Deus. Olha só, uma pessoa de visão. Porque, honestamente, eu dizia, homem, vá trabalhar, você cai na real, né? Cai na real. Mas os familiares chegavam e diziam para ela, por que ele não vai trabalhar? Que nós arrumamos um emprego, não vai ganhar. Não, ele já está trabalhando. Ele pode não ter dinheiro, mas ele já está trabalhando. E aí ele começou logo bem ativo na igreja e começou a... E aí tinha uma reunião de obreiro, e ela foi dizer, hoje é reunião de obreiro, vamos lá, porque isso vai ser muito importante, o pastor gosta muito de você. Ele disse, olha, eu não vou não, porque
está cortada a minha luz, eu não tenho dinheiro, se o pastor pagar a minha luz, eu vou, né? É aquela coisa, né? A pessoa quer botar para cima do pastor. O que acontece? Ela convenceu ele até que foram. De bicicleta, eram uns 5 quilômetros de distância da casa. E aí, no meio do caminho, a chuva pegou eles com força. Aí disse, irmão, na sua vida, não sei se é, mas na minha, sim. Quando a coisa está pior, fica pior. Aleluia? Fica pior. Aí ele foi, mas foram. Ele disse, eu não disse a você que eu não queria vir, que esse negócio, né? Ele estava revoltado com Deus, e revoltado porque a coisa não estava dando nada certo, mas chegou na igreja todo molhado, sentou lá atrás todo molhado, ela sentou lá também, e aí estava lá e ele chateado porque as coisas não estavam dando certo. O que acontece? Apesar de ele estar servindo a Deus. E aí o pastor estava falando lá e disse, começou o pastor a falar em língua estranha e começou a profetizar. Deus está me mostrando que nessa sala, nessa igreja, tem um homem que Deus vai levar ele para todos os lugares do mundo. Vai vir pessoas de todo o Brasil aqui para escutar ele. Ele disse que quando o irmão começou a falar, ele disse, ele está falando comigo. As coisas de Deus é tremenda, né? Ei, ele está falando é comigo. Porque Deus está falando aqui que sou eu esse homem. E aí o irmão continuou falando, ele foi, se levantou, chutou a cadeira e começou a gritar, pastor, esse homem sou eu. Assim, aí ele disse para a esposa dele disse para ele assim, pelo amor de Deus, não faça nenhum vexame aqui, não faça nenhum vexame. Ele disse que Deus encheu ele assim, ele se levantou, chutou a cadeira e começou a gritar, uau, sou eu. Todo mundo disse, em nome de Jesus, o que é isso? Esse homem é Luiz Hermínio, né? Um homem poderoso que Deus deu a ele um talento incrível, uma palavra incrível. E ele conta a história dele. É maravilhoso. Eu digo, rapaz, olha só. A mulher era faxineira, ele só tinha uma bicicleta. Depois disso, ele não contou, a ideia era realmente contar. Aquela crise de identidade, né? Quando ele disse que o Senhor encheu ele, ele começou a gritar na igreja, o povo dizer em nome de Jesus, né? Um cabo era o quê? Um ex, né? Tudo é um ex, né? Ex-traficante, ex-morador de rua, eis isso, eis aquilo, né? Ex-ladrão, ex-prostituta, eis tudo, né? E o que acontece? Aí o Senhor falou com ele e disse, pela primeira vez o Senhor falou comigo, menino, quando eu saí para casa, a minha bicicleta agora não era mais uma bicicleta, era uma Kawasaki, 1100. Eu sentia, sabe como é que é? Ele sentiu, ele foi transformado. Quando ele chegou em casa, a luz continuava cortada. Mas ele disse, mas Deus acendeu uma luz dentro de mim que nunca mais se apagou. É um testemunho tremendo. Isso é só para quem crê, né, irmão? E a gente vê hoje o resultado. Um homem que não tinha nada, hoje um homem pegou, deu um carro para ele. Irmão, pega um carro para você fazer obra, você sabe bicicleta, né? Então pega um carro para ele. Esse homem hoje é o vice-presidente do ministério há muitos anos, um homem fiel, um homem, o nome até é engraçado, né? O nome do rapaz. O que acontece? Por quê? Quando Deus acende em nós essa consciência de que você agora é filho de Deus, acontece uma coisa, não existe nada que possa parar. Você tem um pai, você tem uma identidade, e agora você tem um propósito aqui na terra, como ser humano, é exatamente revelar as virtudes daquele que te chamou. Revelar a sua glória, revelar o seu poder, e nós não podemos ficar com esse espírito medíocre, não é? De estar aqui só preocupado com as coisas daqui, porque nós não somos daqui. Nós falamos tanto isso e parece que isso não entra em nós. Eu não sou daqui. Nós não somos daqui. Nós somos extraterrestres. Aleluia. Nós somos do céu, nós somos extraterra, né? Nós somos extraterrestres. E quando nós sabemos que a nossa cidade está logo ali, aleluia. Aí nós não nos preocupamos com muita coisa não. Nós queremos revelar a glória do reino de Deus para todas as pessoas, o seu amor, a sua justiça, para que mais pessoas façam parte dele, porque o Senhor mandou os seus servos a convidar as pessoas para a festa, para as bodas. Entenda, o Senhor mandou convidar. Na festa das bodas, o Senhor disse, vai pelas ruas e chama e convida, traz todos,
todos, cegos, mancos, aleijados, todos que têm, traga todos, porque o Senhor veio buscar os cegos, mancos, aleijados, que têm defeito. Todos nós, o Senhor veio buscar. E eu sou um deles, cheio de defeito, cheio de mazela, né? Mas Jesus me ama, eu tenho certeza disso, não tenho dúvida. Assisti um vídeo hoje, aliás, já tinha assistido antes, mas eu me lembrei, procurei rever o testemunho de Kim Walker, é uma cantora lá dos Estados Unidos, do Jesus Culture. O testemunho dela a respeito da sua identidade é uma coisa incrível. Ela fazia questionamento com Deus, ela bem jovenzinha, fazia questionamento com Deus, porque se Deus a amava, quando Deus a criou, qual era a razão disso, e ficava aquela confusão na cabeça dela. Até teve um dia que ela, com esses questionamentos, ela teve uma visão, e a visão, ela estava vendo, Jesus apareceu e começou a se aproximar, e quando ela começou, Jesus se aproximar dela, ela quis ficar com medo, não é? E não sabia o que fazer, mas Jesus se aproximou dela e deu um abraço nela. E ela sabia que era Jesus. E ela tinha no seu coração, se eu encontrasse com Jesus, faria 2 perguntas, né? E aí ela ficou com medo de fazer pergunta, mas Jesus disse: me faça a pergunta que você queria falar. E ela ficou questionando: poxa, mas ele sabe o que eu estou pensando? Poxa, como é que pode? Ela sabe, ele sabe. Faça. Aí ele fez: pô, o senhor me ama? O senhor realmente me ama? Aí ela disse que ele foi como um bonequinho de cera, assim, foi esticando os braços, esticando, ficando enorme, enorme, enorme. E disse: eu te amo desse tantão assim, né? Desse tantão assim, eu amo você. E ela ficou muito admirada e acabou a visão. E no outro dia, ela estava orando e teve outra visão. E nessa visão, o Senhor disse para ela assim: faça a segunda pergunta, não é? Faça a segunda pergunta. E aí ela disse que o Senhor Jesus levou ela para um lugar e ela viu Deus, o Pai, e ele estava do lado dela, Jesus, e Jesus estava muito animado, muito alegre, né? Muito animado. E aí o pai estava assim, ele disse: pode fazer a pergunta. Aí antes que ela fizesse a pergunta, aí Deus pôs a mão no coração e tirou uma porção e começou a moldar. E quando ela olhou assim, ele tinha feito um molde dela perfeitamente, um molde que era ela, igualzinho. E aí pegou esse moldezinho e colocou numa caixa de música, daquelas caixinhas que o cara abre a tampinha, a dançarina fica girando, né? E a musiquinha tocando. Pulou dentro da caixinha, e quando ele abria a tampa, o pai abria a tampa, começava a tocar a música, e Deus começava a gritar, e se alegrava, aí fechava, aí quando abria de novo, aí ficava vibrando de alegria, e o Senhor dizia: eu fico muito feliz quando você está cantando. Quando você me louva, quando você me adora, eu fico muito feliz. E aí a gente, do contrário daquilo que a gente imagina, Deus sério, sem rir nem nada, a visão dela é uma coisa impressionante. Então Deus vibrando de alegria e minha filha está cantando. Eu fico muito feliz quando você me adora, eu acho você muito graciosa quando você está me adorando, eu acho lindo. Aí ele pegou aquela bonequinha assim, ele colocou no coração dele, e o formato era perfeito, que encaixava, ficava perfeito no coração de Deus. Aí ela entendeu que ela era amada de Deus, e que não podia duvidar mais de jeito nenhum dessa realidade. Mudou a vida dela, e é uma das grandes compositoras, canta aquela música Holy, né? Que é uma música linda, né? Muito, muito tremenda, e uma coisa gloriosa. Uma mulher bem magrinha, mas tem uma voz incrível, né? Foi, na verdade, eu acho que é uma das fundadoras do worship, chamado worship, que worship é adoração, né? Significa adoração. Que em inglês é worship, que é adoração. E agora nós podemos honrar a Deus com a nossa adoração? Com certeza. Mas aquela música típica chamada de adoração, vemos aqui os músicos aqui adorando, tocando, uma música de adoração, chamada worship. Será que isso é realmente a adoração? Se não for com sinceridade no coração, porque o Senhor já nos deu as medidas.
O Senhor já me deu a planta, o Senhor já nos deu o esquema. Como nós devemos construir, né, o templo para o Senhor. E se o templo tiver com as medidas erradas, tiver com as medidas que não são aquelas reveladas por Deus, né? Se nós deixamos mudar nossa mente, o nosso coração, estamos buscando outras medidas para colocar dentro do templo que Deus já estabeleceu, já revelou, então nós estaremos adorando. Nós temos um cuidado e o desejo, e temos pregado aqui para os irmãos do louvor. Irmão, quando você toca a sua bateria, você não está tocando, você está adorando. Cada batida que você dá num tambor é uma expressão de adoração ao Senhor. Aleluia. Eu fico muito triste que eu já fui em várias igrejas onde os irmãos da banda tocam. Na hora que termina de tocar, eles vão lá para fora e vai conversar, brincar no celular, é aquela coisa toda. Eu quero dizer que às vezes vocês me veem olhando o celular, irmão, é porque eu estou olhando a qualidade da imagem, da transmissão, viu? Eu não estou brincando na internet, eu estou zelando pela qualidade da transmissão. Então, pessoas que, na verdade, vêm tocar na igreja. E nós não queremos tocadores, nós queremos pessoas que tenham um ministério, esse ministério é a adoração. Eles têm prazer de oferecer a Deus os seus talentos, a sua voz. E quando eles cantam, transmitem da parte de Deus toda a graça, aleluia. Nós não queremos tocadores na igreja, queremos pessoas que realmente adoram. E na verdade a adoração não é feita somente tocando um instrumento ou cantando, absolutamente. A adoração é você respeitar o Senhor, procurar entender qual é a sua vontade. O Senhor Jesus disse: aquele que me ama, guarda as minhas palavras. Ou seja, poderia dizer o seguinte: aquele que me ama já recebeu da minha parte a planta, o desenho, como ele deve ser construído, o seu altar, como deve ser construído o templo que eu quero habitar. E não de qualquer forma. E não de qualquer forma. E sim conforme as suas palavras. O Senhor Jesus disse: aquele que me ama, guarda a minha palavra. Então que nós possamos olhar para Deus não como um Deus, mas como um Pai. E não é um Pai qualquer. É um Pai que nos ama de uma forma absurda. E o seu amor é tão grande que Ele foi capaz de dar o seu melhor. Dar o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para morrer e pagar a conta que era minha. Irmão, isso é tão tremendo, que se nós tivéssemos noção da grandeza disso, Ele fez para que eu tivesse vida, para que eu não morresse, para que eu tivesse oportunidade de ter um relacionamento com Ele quando nós voltar para lá, aleluia. Quando nós voltar para lá, nós vamos estar com Ele, onde a dívida já foi paga, já foi tudo paga, e o Senhor poder dizer assim: eu estou muito feliz, eu estou muito orgulhoso de você, porque enquanto você viveu aí na terra, como um ser humano, como um vaso de barro, como um fraco, você foi capaz, utilizou de todas as suas habilidades, de todo aquele entendimento que você recebeu da minha parte, para revelar a minha glória, para revelar o meu amor, para revelar a minha justiça, para revelar a minha bondade, para revelar as oportunidades que as pessoas podem ter de fazer parte do povo de Deus, para revelar às pessoas que eles são filhos e eles ainda não sabiam, e eles precisam saber que são filhos e têm que vir para a luz, porque eles estão nas trevas, eles estão no inferno. Como já dizemos, o inferno é um estado, né? Agora o inferno e aqueles que não quiseram sair de lá, um dia serão lançados no lago de fogo. Isso é triste. Mas o Senhor nos ordenou, nos enviou para pregar esta mensagem de que Ele é Pai e que Ele ama e que manifestar para as pessoas, além de falar, demonstrar com atos, com atitudes, com ações, né, o seu amor, que foi Ele morrer na cruz, como ato inicial. O Senhor Jesus, Ele nos deu o exemplo maior para que a gente tenha assim, quando eu quiser me desviar, eu vou olhar para Ele, né? Que Ele sofreu, foi humilhado, cuspido, espetado, pregado, derramou o seu sangue para que eu possa dizer assim: não é possível. Não é possível que alguém possa morrer por mim. Porque ninguém tem maior amor do que esse, disse Jesus, de dar a vida pelos seus amigos. Então, essa é a maior demonstração de amor. E tudo isso é para que nós reconheçamos que nós vimos de Deus.
E agora tomemos posse dessa paternidade e grato a Ele, passar a honrá-lo. Eu não estou nem preocupado em sacrifício, em oferecer sacrifício, porque a minha vida já é um sacrifício vivo, aleluia. É um sacrifício vivo, de adoração, de comunhão, de fazer o bem, de praticar a justiça, de não querer o mal do meu próximo. A minha vida é assim. Glória a Deus, que todos nós possamos viver essa paternidade, e nós possamos ser, e eu coloquei o título no banner assim, ó, tal pai, tal filho. Show? Filho de peixinho, peixinho é, né? Tal pai, tal filho. O Senhor Jesus nos ensina, já para encerrar, viu? O Senhor Jesus, já nas últimas instruções, ele disse o seguinte, olha, eu e o Pai somos um. E na sua oração sacerdotal, ele diz, Pai, para que eles sejam um, como eu e tu somos um. Para que eles sejam um em nós. Para que o mundo conheça que tu me enviastes. Entende? Então, olha só, nós precisamos ser como nosso pai. Então, tal pai, tal filho, né? Eu posso olhar para a irmã, né? Luzinete, né? É Luzinete? E eu dizer, olha, tal pai, tal filho. Essa mulher é uma mulher de fé. Essa mulher resiliente, que não se deixa se abater com as lutas, com os embates, que não perde a fé, que não perde, né, a esperança que Deus vai intervir. É uma mulher que representa, que demonstra fé em Jesus, aleluia. Que não deixa de demonstrar alegria no Senhor, apesar das lutas, apesar das coisas não estarem andando conforme ela está vendo, mas ela continua crendo que eu sou filha, aleluia. E o Senhor, que é o meu Pai, cuida dos meus. Ele cuida dos meus filhos. Eu tenho a missão de ensinar os meus filhos o caminho do Senhor. Eu já falei isso já aqui há algum tempo. O Senhor falou para Abraão, falou o seguinte, aí já imaginou Deus falando isso para mim? O Senhor disse assim, porventura ocultaria eu alguma coisa que faço a Abraão? Olha só, o Senhor está falando, o Senhor Deus Todo-Poderoso está falando a respeito de um homem. Ocultaria eu o que eu faço? Ocultaria eu o que eu estou pensando em fazer para Abraão? É Deus falando para quem? Para o seu filho. Ele tem intimidade. O pai fala para o filho o que ele quer fazer. Agora tem uma razão. Qual foi a razão que o Senhor disse? Porventura eu não sei que ele há de ordenar a sua casa e ensinar os seus filhos depois dele os meus caminhos. Então os pais é quem recebe a unção. Os pais é quem tem autoridade para passar para os filhos. Os seus filhos ensinam aos seus filhos. Quando o Senhor mandou Samuel na casa para ungir Davi, ele disse, vá lá na casa de Davi e unja ele rei. Foi? Foi não. Vá na casa de quem? De Jessé. Jessé é o quê? É o pai dele. Vá na casa de Jessé. Então o Senhor, isso na verdade é uma mensagem para líderes, não é? Mas nós estamos falando para a igreja, porque nós estamos sendo gerados, nós somos pais, estamos gerando filhos para que eles sejam bons pais, para que saibam ensinar seus filhos para a sua posteridade. Então o Senhor disse para Abraão, eu não vou ocultar a Abraão o que eu faço, porque eu sei que ele vai ordenar os seus filhos, ensinar os meus caminhos aos seus filhos. E o que o Senhor ia revelar para ele era a destruição de Sodoma e Gomorra. Nós vemos quando Davi derrubou o gigante, que vinha com a cabeça do gigante na mão e a espada na outra. O que foi que o rei perguntou? Quem é Davi? Não, de quem esse rapaz é filho? De quem ele é filho? Quem é o pai dele? Quem foi que ensinou ele? Quem foi que ensinou ele a ser um guerreiro tão poderoso? Matador de gigante. Glória a Deus. Quem foi? De quem esse rapaz é filho? Então os pais recebem a autoridade e têm o dever e o cuidado de ensinar os seus filhos a serem bons pais e continuar ensinando aos seus filhos a serem bons pais, né? Então essa é a nossa missão, e ter essa consciência de que aquilo que nós recebemos do Senhor já está tudo certo, já está, a planta já foi dada, o ensino já foi dado, nós só precisamos guardar ele e passar para os nossos filhos. Aleluia. Quem entendeu com a palavra de Deus aqui hoje? Amém? Então que Deus abençoe o seu coração, que nesta noite o Espírito Santo de Deus venha ministrar o seu coração
E aquele que não está dentro desta visão, venha ser alcançado e possa nunca duvidar que eu quero ser igual ao meu Pai. Aleluia. Eu quero ser igual ao meu Pai, porque eu sei que Ele é maravilhoso, Ele é bom, Ele é poderoso, e nada pode ser comparado a Ele. E eu quero ser semelhante a Ele, para a sua glória e para o seu louvor. Em nome de Jesus, e a igreja diz: amém. Glória a Deus.